Paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. Aproveita, compartilha com teus amigos, compartilha com teus familiares, que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. É isso aí, a gente está começando mais um Espaço Jovem hoje e nosso tema é o compromisso com a verdade. E para falar sobre esse assunto estamos recebendo com muita honra, né, o pastor Almir Caetano, Pai do Senhor, pastor. Pastor irmão André, pastor irmã Camila, é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, pastor, receber o Senhor aqui, glória a Deus. É isso aí, no louvor contamos com a presença da equipe de músicos da área 53 e no vocal o jovem João Felipe. A paz do Senhor. Amém. Pode ser músicos? Amém. Então, estão meio animados. Vão se animar mais daqui a pouco. E na arquibancada interagindo com a gente, fazendo perguntas, participando. Estão bem animados por estarem aqui, né? Estão os jovens da área 20, né? Que estão os jovens da área 20. Amém. Sejam muito bem-vindos, coordenadas pelo pastor Joel Souza, a quem também estendemos nossa saudação. E os jovens da filial em Tejuco-Papo. Sejam muito bem-vindos. Amém. Também estendemos nossa saudação ao pastor Severino Félix. Amém, é isso aí. E agora a gente vai dar início à nossa conversa, né? Vocês já sabem que a gente, depois dessas apresentações iniciais aí, a gente já entra forte aí nas perguntas. E o pastor Almir disse a gente aqui que está querendo responder, pastor. A gente está ansioso. Vamos ver, né? Pela resposta. E aí, pastor, dado o tema da gente, que é o compromisso com a verdade, nada melhor do que a gente iniciar, assim, perguntando, entendendo um pouco sobre o sentido da palavra, né? E o que seria o compromisso, pastor? Por partes, né? Daqui a pouco a gente chega na verdade, mas o que seria o compromisso, pastor? Compromisso é uma palavra ampla que ela carrega em si um significado de responsabilidade, de dedicação, não é? Seria basicamente a disposição, não é, de prometer, seria a disposição de dedicar-se, não é, fazer promessas a alguém, a uma circunstância, ou a algo, ou uma pessoa, né? E essa dedicação, esse compromisso, ele vai expressar uma demonstração, né, de responsabilidade e também de dedicação àquilo que alguém prometeu. Interessante aquilo que o senhor falou sobre responsabilidade, né? A gente pensa compromisso, a gente já pensa junto responsabilidade, né? É impossível desvencilhar uma coisa da outra. Claro, a responsabilidade e a dedicação, eu acho que fazem parte dessa estrutura do compromisso. Um compromisso sem responsabilidade e sem uma demonstração de dedicação passa a ser apenas uma mera promessa, não é? Sem finalidades e sem propósito. Vazia, sem propósito. Pastor, já pegando o gancho, já que a gente definiu o compromisso, a gente entendeu bem, como é que a gente pode achar a verdade como cristão, pastor? Como é que a gente poderia definir a verdade como cristãos? Eu definiria a verdade passando do contexto cristão, além do contexto cristão. Eu posso resgatar a definição de verdade como sendo a essência de Deus. A verdade, ela não nasce no homem, não nasce com o homem, não nasce com a estrutura humana, não nasce com nenhum conceito humano. A verdade, ela é um princípio. E como princípio, nós vamos encontrá-la na própria essência de Deus. Podemos dizer que a verdade é um dos atributos de Deus. Essa verdade, ela é a essência de Deus, ela é manifestada ou personificada em Jesus Cristo, ela é analisada e comparada na palavra de Deus, né? E ela é praticada, evidenciada
através da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, nas áreas da nossa vida. Ou seja, um conjunto de coisas, né? Claro, Convergem. Isso. Converge para Deus, mas a sua efetivação, a sua prática, a sua praxis, ela é em nós, na nossa vida, né? Na vida diária, na vida pessoal, na vida social, né? Na vida cristã. É aí onde entra no contexto da vida cristã. Então, não é diferente de outros contextos. A verdade, ela é para ser vista, não só no contexto cristão, mas também na nossa vida pessoal, na nossa vida diária, nos nossos compromissos. É onde entra o compromisso com a verdade, né? Os nossos compromissos devem ter como premissas a verdade, né? Não devemos inverter. Tem pessoas que colocam as conclusões antes das premissas. A gente primeiro estabelece a premissa. Qual é a premissa? A premissa é que Deus é a verdade. Jesus é a personificação da verdade. E a sua palavra, ela é a verdade. Um problema muito grande quando eu coloco as conclusões na frente das premissas, pastor. Porque aí eu posso manipular da forma como eu quiser, né? É o relativismo. Eu acho que é uma coisa que o pessoal que está em casa assistindo deve estar imaginando, né? Que a gente vê muito o pessoal que está discursando aí afora, tal, etc. Vai falar alguma coisa, aí já anuncia a conclusão. Antes da e isso é proposital, né? É proposital. É uma estratégia, né, para poder esconder ou velar o verdadeiro propósito, né, daquilo que está sendo comentado. Pastor, como é que eu posso diferenciar o que realmente é verdade? Como é que eu poderia apontar, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é? Partindo da premissa, né, e do propósito que já falamos, que a verdade faz parte da essência de Deus, Deus é aquele que faz manifestar a sua verdade. Nós não tateamos ou buscamos a verdade. Deus, na sua presciência e nos seus propósitos, Ele facilita para que a verdade ela chegue até nós. A gente pode ver isso na pessoa do Espírito Santo. Em João, no capítulo 16, e o versículo 3 diz assim, mas Jesus diz assim, quando vier aquele Consolador, ou melhor, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E a continuação do versículo diz assim, porque Ele não falará de si mesmo, mas Ele vos anunciará tudo que tiver recebido de mim. A fonte é Deus, a origem é Deus, a essência é Deus, é Jesus. O Espírito Santo, eu costumo dizer que é o único ser deste universo que tem pleno, completo e perfeito acesso ao conhecimento de Deus. Ninguém mais tem. Deus tem duas coisas que Deus não compartilha com ninguém. É a sua glória e a segunda coisa é o seu conhecimento. Mas o Espírito Santo é o único que tem acesso ao pleno conhecimento de Deus, é o mais profundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 10 diz isso. Mas nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele recebe da própria fonte, do mais profundo dela, e ele nos guia a partir desta revelação. Ou seja, entre a verdade de Deus e nós, os seus filhos, não há um outro ser, um mediador humano, não existe. É o próprio Espírito. Ele colhe, recebe da fonte e nos guia por toda a nossa vida através desta verdade que é extraída da fonte, não é? Da essência. Não é? Jeremias 2:13 diz que é um manancial. E Deus até faz uma repreensão. O meu povo a mim me fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O manancial é o céu. O manancial é o próprio Deus. O Espírito Santo faz uma canalização. Digamos, numa compreensão humana, ele canaliza uma tubulação direto do manancial para dentro de nós. Glória a Deus. Já temos pergunta aqui, pastor, com Giovanni Rodrigues, de Itejacupá. Onde é que está a irmã Giovanni? Pode ser, pastor. Amém, senhor. Giovanni. Gostaria de aproveitar o momento e perguntar ao Senhor qual a relação que um jovem comprometido com a verdade deve ter com a evangelização. Muito bem. A primeira coisa, como você já falou, comprometido com a verdade.
Quando nós nos comprometemos com a verdade, tudo fica fácil, não é? Paulo diz assim aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 3, Paulo ele diz assim: temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, temo que de alguma maneira os vossos sentidos sejam corrompidos da verdadeira simplicidade que há em Cristo Jesus. Quando nós nos comprometemos com a verdade, nós entendemos o propósito de Deus. A evangelização é um propósito de Deus. O ir de anunciar é um propósito de Deus. A única coisa que nós devemos ter o cuidado é de não sermos engodados. A palavra astúcia aí significa habilidade em enganar ou distorcer a verdade. O astucioso é aquele que distorce a verdade a ponto de parecer ser uma verdade, mas não é a verdade, está distorcida. E o que Paulo diz aí, temo que, assim como a serpente enganou a Eva, nos remete para o capítulo 3 de Gênesis. De forma sutil, o capítulo 3 ele inicia dizendo que, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Então, a sua habilidade é distorcer a verdade. Porque se ela chegasse mentindo diretamente, qualquer pessoa que está bebendo da fonte e guiada pelo Espírito Santo vai dizer, não, totalmente contrário. Mas a astúcia, ela tem essa capacidade, essa habilidade de distorcer a verdade diante dos nossos olhos. E a gente pensa que é a verdade, mas não é. É por isso que só o Espírito Santo é que tem a capacidade de dizer assim, tirar o filtro e dizer assim, não, isso não é verdade. E o que Paulo usa como simplicidade, corromper os vossos sentimentos, os vossos sentidos, da verdadeira simplicidade que há em Cristo Jesus. O temor de Paulo é que isso acontecesse e as pessoas deixassem de apreciar a essência. A simplicidade fala daquilo que é essencial, que é natural, que é perceptível, cognoscível, visível, fácil de perceber e fácil de entender. E é interessante porque essa verdade que vai sendo deturpada, ela vai sendo deturpada aos poucos, né? Como a gente vê lá em Gênesis sobre esse topo. Isso. A serpente, ela não simplesmente chega de vez, como se eu disse, se ela chegasse de vez, astuciosamente, Eva teria corrido, teria se escondido, alguma coisa do gênero. Ou teria combatido na hora, Não foi assim que Deus falou. Não foi assim, não. E nós notemos que ela usa uma expressão, diz assim, como foi que Deus disse? Olha. E ela repete o que Deus disse, capítulo 2, versículo 17, o que Deus havia dito, mas de maneira distorcida. A verdade, ela nos parametriza a entender a verdade tal como ela é. E eu acho que isso serve também na questão da pregação do Evangelho, né, pastor? Eu esqueci de mencionar, pastor, mas me permita mencionar aqui que o pastor Almir, os irmãos sabem, foi missionário da nossa igreja, né, na Argentina, né, na República Argentina, ainda é, né, pastor? Ainda é missionário. E também escritor de livros, né, um livro agora recente, lançado pela editora Berea, sobre o criacionismo, né, pastor? A doutrina da criação. A doutrina da criação, olha aí. Então já fica a dica, né? Mas envolve toda essa questão de pregar a verdade, né? De falar a verdade, ou seja, conhecer, estar abalizado nela para poder pregar ela. Claro, quando nós conhecemos os propósitos reais de Deus, né? Conhecer os propósitos reais de Deus, ou melhor, conhecer os propósitos de Deus são reais. Mas quando nós conhecemos os propósitos de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Baseada nas nossas limitações, fraquezas, deficiências, entra em cena o Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda, quem nos guia. E Jesus corrobora dizendo assim, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará o quê? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O ser que penetra no mais profundo de Deus é o mesmo que revela, que interpreta. É aí onde nos ajuda na nossa cosmovisão também, nossa cosmovisão cristã, que é a capacidade de interpretar o mundo que está ao nosso redor. O Espírito Santo, ele nos capacita a entender quais são os propósitos de Deus. E é entendendo os propósitos de Deus, alinhado com o conceito de verdade que já está em nós,
Porque se o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, e se nós utilizarmos a seguinte lógica, né? Ele habita onde? Ele habita em nós. Então, se ele habita em nós, o Espírito da verdade habita em nós, logo, a verdade não está fora de nós. A verdade não é para ser buscada, é para ser vivida, porque ela já está dentro de nós. Paulo escrevendo a Timóteo, tanto na sua primeira epístola como na sua segunda, ele fala justamente isso. Capítulo 4, versículo 1, existe uma repreensão, a voz ativa do texto é do Espírito Santo, apesar que Paulo é quem escreve, mas a voz ativa do texto é do Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos externos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Na segunda epístola, também no capítulo 4, no versículo 3, Paulo diz assim, aí já é a voz de Paulo, diz assim, deixando de ouvir a verdade, voltando às fábulas. O que são fábulas? São mitos, são lendas, são crendices, invencionices, não é? Superstições, coisas que são criadas, aumentadas. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que a pessoa deixa de ouvir o que está dentro de si, porque se o Espírito Santo, a fonte profunda do conhecimento de Deus, habita em nós, é muito mais fácil eu consultá-lo e conhecer, deixando de ouvir a verdade, voltando às fábulas. Então, o que acontece quando alguém deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, da verdade que habita em si, dentro de si, ele vai buscar respostas, vai buscar entendimento fora. E de antemão, Paulo já diz, são fábulas. A verdade só tem uma e ela só está em um lugar, dentro de você. Eu acho que foi muito interessante você ter destacado isso, pastor, porque tem algumas pessoas hoje em dia, talvez até estejam nos assistindo, e hoje em dia esse tipo de fala é muito propagado ao redor, né? Dizendo, escute você mesmo, escute dentro de você, só que só deixar com uma coisa interessante. Sua voz interior, né? Sua voz interior, o seu eu interior, só que só deixar com uma coisa interessante. Não é que é o eu interior, é que existe uma voz do Espírito que está dentro de mim, não sou eu. É o Espírito que está dentro, o Espírito de verdade que está dentro de mim, né? Quando o Espírito Santo habita em nós, ele passa a ocupar o nosso ser. Ele passa a ocupar os nossos pensamentos, não interferindo, não invalidando o livre-arbítrio, mas ele passa a somar, ao nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo natural que Deus dá. E ele fica bem melhor quando ele é somado ao Espírito Santo. O Espírito Santo soma ao nosso livre-arbítrio as nossas decisões, as nossas conclusões, os nossos critérios, as nossas críticas, o poder de criticar será perfeito. Será perfeito. Isso que é Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim, e todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é conviver com a verdade. E é nesse contexto do compromisso com a verdade, entendendo a essência que é Deus, personificado em Jesus, analisado e alinhado pela sua palavra e guiado pelo Espírito Santo, a gente encerra quase que a definição de verdade, o compromisso com a verdade dentro de uma linha que vai abranger todas as demais linhas filosóficas, pessoais, comportamentais e principalmente espiritual. Amém. Deus, pastor. E a gente agora vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é um quadro novo, que é o Quiz Bíblico. E qual é a história? Vamos lá. Vamos lá aqui, qual é a história? Vocês vão estrear um quadro novo aqui no Espaço Jovem. Veja que responsabilidade. E a gente vai começar pela filial de Jucupapo, Vieram de mais longe. A Área 20 vai dar uma chance, para eles hoje. Tá com o microfone aí? Quem souber, levanta a mão, tá certo? Vai ser assim, o quiz bíblico. Qual é a história? A gente vai dar 3 dicas e vocês terão que descobrir qual foi a história, qual foi o contexto, tá bem? É fácil. Não fiquem nervosos. Vocês estão só estreando o quadro, tá bom? Vamos lá. Qual é a história? Tela 1.
aconteceu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Essa ficou fácil, né? Muito fácil, já podem responder. Querem a tela 2? Vamos lá. Quando foi profetizado a restauração das fronteiras de Israel? Melhorou agora. Eu vou dar a 3, tá bom? Tela 3. Um certo profeta foi para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, desobedecendo a ordem de Deus. Foi necessário um grande peixe ser usado como transporte. Qual é essa história? Não é possível. Tá ligado aí? Vê aí. Diz teu nome. Pronto, diz aí teu nome. João Vitor, da filha do Papo. Foi Jonas, o Fujão. O Fujão ainda apelidou Jonas, pobre. É isso aí, tela com a resposta, profeta Jonas. Fica lá em Jonas 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Muito bem. Um pontinho aí para Tejuco Papo. Vamos lá, área 20 agora. Pega aí o microfone. Qual é a história? Tela 1. Aconteceu quando os líderes de Jericó ficaram sabendo que o povo israelita estava em volta de sua cidade. Viram aí a tela 1? Querem a 2? Querem a 2? Então Deus falou a Josué, nesse tempo, dando orientações sobre o que ele deveria fazer. Querem a 3? 3, né? Se tem 3, né? Vamos usar as 3, né? Marcharam durante 6 dias. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Qual é essa história? Meu nome é Pedro Henrique, da área 20. E é a história da queda da muralha de Jericó. Tem certeza absoluta? Acredito que sim. Acredito que sim. A queda das muralhas de Jericó, exatamente. Josué, capítulo 6, do 1 ao 20. Muito bem. 1 a 1. Vamos desempatar? Não, vamos para Tejuco Papo. E no outro bloco vocês empatam, desempatam. Vieram de mais longe, né? Vamos lá. Qual é a história? Tela 1. Aconteceu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao deus pagão Baal. E aí? Vamos fazer a segunda. A segunda, né? A segunda. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Eles acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas. A terceira também. A terceira também, vamos lá. Então o anjo do Senhor encarregou um homem a liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas. Que história é essa? Pega aí o microfone. Sabe já? Diz teu nome. Meu nome é Ana Flávia, sou da filial Tejuco Papo e é a história de Gideão. Gideão e quem? E os 300. Eita Deus, é isso Eu mesmo. ia cantar. Tela com a resposta: Gideão e o exército de 300 homens, lá em Juízes, capítulo 7 ao 9. Muito bem, 2 a 1, mas aí já tem outro bloco. Fiquem afiados aí, área 20, para a revanche. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, vocês já sabem, mas o que é que vocês fazem no intervalo? Vocês esperam, porque a gente volta rapidinho. E antes da gente ir, o cantor João Felipe, com a equipe de louvor de lá da área 53, vai estar louvando ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
mas não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito especial e você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o seguinte tema: compromisso com a verdade. E para falar deste assunto estamos recebendo o pastor Almir Caetano. E já voltando, pastor, aqui a nossa conversa, né, sobre compromisso com a verdade. Pastor, qual a importância do compromisso da verdade nas redes sociais, pastor? É um tema tão falado, mas nunca perde sua importância, né? Nunca perde sua relevância, pastor. Qual a importância? As redes sociais são uma realidade, não é? É uma realidade. Não tem como deixar ou deixar de participar, ter, não é? Conviver. Só que as redes sociais, elas depreendem um padrão, um modelo. Dentro de uma visão cristã, esse padrão, esse modelo tem que passar pelos crivos também da nossa estrutura espiritual, nossa estrutura de vida. É interessante observarmos que a nossa existência ela deve ser influenciada pela vida espiritual. A vida espiritual, apesar de ser algo abstrato, não é palpável nem visível, mas é um parâmetro. E é a vida espiritual quem deve servir de parâmetro para a vida humana, e não o contrário. Não é a vida humana quem serve de parâmetro para a vida espiritual, senão não funciona. Se nós temos a vida espiritual como um parâmetro, aplicando isso para as redes sociais, olha que já mudou um pouco, né? Rede social parametrizada pela vida espiritual. Nesse contexto, nas redes sociais, parametrizado pelo Espírito Santo, nós devemos ser verdadeiros, autênticos, passar confiança, porque não é só ser social, mas é ser social de maneira confiável, não é? Quem, por exemplo, olha a discrepância que às vezes acontece. Na rua nós andamos com medos, medo de pessoas, medo de circunstâncias, de situações. E na rede social parece que não se tem esse tipo de medo, né? Onde se torna o perigo. Então, o compromisso com a verdade na rede social, ela deve também passar compromisso, segurança, né? Zelos e cuidados para não, por meio da rede social, infringirmos regras, padrões, princípios, comportamentos, mandamentos. Nós temos mandamentos, nós temos leis leis humanas e leis espirituais. Então, quando se usa o compromisso com a verdade na rede social, com certeza, a rede social pode ser, nós temos o compromisso de fazer isso acontecer, uma extensão da nossa vida pessoal, da nossa vida humana e também da nossa vida espiritual. Não há nenhum problema que isso venha a acontecer. O que nós estamos fazendo neste programa é justamente divulgando por meio de redes sociais, como já foi divulgado aqui anteriormente pela irmã Camila, o nosso propósito de fé, o nosso propósito de existir, aquilo que somos. O jovem, não pela idade que possui, que tem, às vezes eu brigo um pouco com esse tema,
Porque o jovem, a sua capacidade intelectual, ela pode ser de um nível elevado. Por que não? Por que a cabeça do jovem tem que ser vazia? Por que a cabeça do jovem tem que ser oca? De forma alguma. Ela só é oca se o jovem não se preocupar em abastecê-la com o melhor. Nós temos o melhor. Está sobrando. Vai dar para as nossas cabeças, vai sobrar para a cabeça de outro também. Usa a rede social para isso. Verdade, pastor. Pastor, a gente vive numa sociedade tão superficial que as pessoas esquecem da verdade, como o senhor falou, no ambiente virtual, né? E não só se esquecem, como se alimentam de mentiras, né? Isso. Porque o que se passa na rede social nem sempre condiz com a realidade. Como é que eles devem se portar? Como é que nós devemos nos portar, né, pastor? Até na mordomia do tempo, até na mordomia do corpo, né? Daquilo que a gente passa, daquilo que a gente quer transmitir, a mensagem que a gente quer passar através das nossas redes sociais, pastor. A rede social é uma grande oportunidade, né, de sermos sinceros. Nós definimos no início sobre compromisso e falamos de duas coisas. Responsabilidade, dedicação e eu acrescento uma palavra a mais, sinceridade. Compromisso exprime responsabilidade, dedicação e seriedade. Então, dentro desse prisma, dentro desse contexto, nós podemos demonstrar quem somos, não é? Rede social não é para se perder, não é para se perder de vista e não saber para onde está indo, de forma alguma. Rede social é um ambiente, mesmo virtual, mas é um ambiente onde eu posso estabelecer os meus princípios. Foi muito interessante isso que o senhor falou, pastor, que é engraçado. É um contraponto, porque o senhor disse, a rede social é uma oportunidade para sermos sinceros. Claro. Alguém que esteja nos ouvindo por aí afora, em geral, se considera a rede social uma oportunidade para ser justamente aquilo que eu não quero que os outros vejam. Ou quero demonstrar uma coisa que eu não sou, ou quero propagar uma coisa que eu não... Às vezes até nem sei direito, né? É verdade, Então, como oportunidade, por que não, nesse ambiente, estabelecer os meus princípios? A rede social, há quem diga que não tem dono. Ora, pode não ter dono, mas tem controle, tá certo? E quem controla? É como um veículo desgovernado, né? Um veículo desgovernado vai causar um acidente, um trágico acidente. Mas se tem um bom condutor, um bom motorista, habilitado, credenciado, pode ser uma charrete, pode ser um carrinho de mão, pode ser um caminhão trucado, né? O condutor é quem vai dar a beleza da condução. Então, que nós possamos utilizar a rede social e eu estabelecer os meus princípios. O que é que eu quero com a rede social? Quais objetivos eu quero alcançar? Quais finalidades eu quero chegar? Né? Quais propósitos eu tenho com a rede social? Está nas nossas mãos. Sejamos verdadeiros, sinceros, responsáveis. A rede social será apenas uma oportunidade a mais, além da que nós já temos na nossa vida pessoal, profissional, escolar, estudantil, espiritual, interpessoal. É uma oportunidade a mais. E a gente já tem perguntas aqui, pastor. Pois não. A jovem Giovana Laura, é isso? Giovana Luna, né? Da área 20. Pode ser, Giovana. Pode ser, pastor. Amém, irmã. Minha pergunta é, qual a importância da verdade para a sociedade? A verdade, ela é importante para tudo, não é? Para todas as coisas. Segmentando a sociedade, como a irmã perguntou, ela fará com que a sociedade tenha rumos, não é? Uma sociedade sem rumo, ela fica à mercê de quaisquer coisas. Não é? A gente vê isso no princípio da mentira, não é? Contrapondo a verdade. Qual é o princípio da mentira? O princípio da mentira é fazer errar, é fazer não chegar, é fazer não ter êxito, não ter sucesso algum. Uma sociedade desprovida da verdade é uma sociedade que ela não tem rumo, ela não tem objetivos, né? Porque a verdade, como essência, como base fundamental, não só no contexto espiritual, no contexto
filosófico, no contexto científico, não é? A ciência verdadeira, ela nos ajuda, mas a falsa ciência, ela nos confunde. Ela traz teorias, modelos que vai trazer confusão à nossa mente. A sociedade embasada em um princípio de verdade, ela produzirá resultados bem melhores para as pessoas que convivem nessa sociedade. Uma sociedade que não zela e não preza pela verdade, ela passa a ser desmerecida diante de outras visões, diante de outras pessoas que estão olhando, observando. A nossa sociedade, quando ela tem a verdade como um parâmetro, como uma base, ela passa confiança, né? As pessoas terão prazer em viver e conviver naquela sociedade. O contrário disso serão fugas. Quem quer viver em uma sociedade mentirosa, instável, imprecisa? Porque quando a verdade ela é maculada, os demais princípios, como o direito, ele será maculado, a liberdade será maculada, né? Entre outros princípios que regem uma sociedade, né? O dever de cumprir regras. Se não há uma imposição de verdade para mim, eu não tenho que cumprir, Eu posso mentir e dizer que estou cumprindo, não é? Então, a importância da verdade para a sociedade, ela passa por essa visão. Se não tem uma verdade estabelecida, qualquer coisa pode ser verdade. Qualquer coisa pode ser verdade. Isso é um perigo. É perigoso. E aí vem as fake news, né, pastor? No nosso contexto atual. Tem uma expressão que o pessoal fala, né? Uma mentira repetida muitas vezes vira verdade para aqueles que são mentirosos, né, pastor? Para nós, uma mentira repetida várias vezes, ela vai continuar sendo uma mentira à luz da nossa verdade, da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, né, Muito pastor? bem. A questão das fake news, elas passam justamente por um descompromisso com a verdade, né? O que profere mentiras e profere e expande essas mentiras, né? Ele está coincidindo numa transgressão ao próprio Deus, né? Porque quando eu propago fake news, eu estou comprometendo a minha audiência, eu estou comprometendo a minha liberdade, eu estou comprometendo a minha democracia, eu posso estar levando as pessoas a provarem de prejuízos, né? Acidentes de percurso, prejuízos, e eu posso estar enfraquecendo as bases e as raízes das pessoas, né? Porque eu faço as pessoas acreditar, ou se faz as pessoas acreditarem em coisas que não são verdadeiras, e isso desestabiliza a mente, a personalidade, a pessoa, o convívio, pode criar divisões, polarizações, né? Porque vai dividir os conceitos, as conclusões serão várias, as premissas serão eliminadas. Então, o problema das fake news é justamente isso, né? É um termo cunhado, a sua nomenclatura é nova, porém a sua atuação procede lá do Jardim do Éden, né? Verdade, pastor. É verdade. E já temos pergunta aqui também, pastor, com Pedro Henrique, da área 20. Pai do Senhor, irmão Pedro. Amém. Pai do Senhor, pastor. Amém, irmão Pedro. A minha pergunta é: qual a importância do jovem manter a consciência da verdade dentro do ambiente familiar? Muito bem. A família, ela é um grande presente de Deus. E a família, ela cumpre uma finalidade. A família não existe por existir. A família, ela parte de um princípio verdadeiro de Deus. Utilizando a fórmula criacional de Deus, na criação, por exemplo, e disse Deus: haja luz. E a luz, ela nasce já com uma finalidade distinta. Por que nós chamamos luz de luz? Porque ao criar, ou melhor, antes de criar, Deus já traz a luz com a sua finalidade. Quando ele diz haja luz, não havia luz ainda, mas a luz veio sendo luz. Porque tudo que Deus cria, ele já cria com um significado, ele já cria com uma finalidade. Utilizando a fórmula criacional que Deus diz, e disse Deus, isso não é um fonema,
não é uma locução, é uma expressão, é uma fórmula criacional. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, nós encontraremos a mesma fórmula para a criação da família. Porque o versículo diz assim: e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus cria a família com finalidade, assim como Deus criou a luz e disse Deus haja luz, e disse Deus não é bom que o homem esteja só, são finalidades, é o ethos de Deus. Deus cria a família com finalidade. Finalidade, propósito e verdade. Se nós fazemos parte, claro, de um contexto familiar, todos aqui fazem parte de um contexto familiar, e observando que a família tem propósitos, quando nós maculamos o propósito essencial, final, a sua finalidade, nós estamos maculando a própria verdade. Porque Deus criou a família para que nela fosse estabelecida também os seus propósitos. A nossa importância de sermos verdadeiros no seio familiar é dar continuidade ao propósito ou à finalidade de Deus, que é ser sincero e ser verdadeiro. É sendo sincero, verdadeiro, tendo compromisso com a verdade no seio familiar, que nós estamos semeando nosso próprio futuro, não é? Pessoas que começam mal não terminam bem. Tudo que começa mal termina mal. Se a família é o ambiente, a ambiência de nós propagarmos a verdade, com certeza essa família ela vai se perpetuar, porque de uma forma ou de outra ela vai se perpetuar. Ela vai descender, ela vai se multiplicar. E eu decido, se eu vivo a verdade na minha família, ela vai se multiplicar sendo verdade. Os frutos que serão gerados serão frutos verdadeiros. A descendência que virá será uma descendência verdadeira. O contrário disso será uma família maculada, né? Uma família segmentada, porque quando alguém não cumpre com a verdade no seu familiar, é como que uma pecha começa a ser dada àquela família. Aquela família é uma família de pessoas não sinceras, de pessoas não verdadeiras. É como que todos conhecessem aquela família pela falta de sinceridade e verdade no usufruto da sua existência. Talvez seja uma das piores coisas que aconteça, né? Você ser conhecido pela... Porque, assim, o nosso testemunho, ele tem validade justamente quando a gente, dentro os nossos familiares, que é quem convive com a gente, né? Eles podem realmente reafirmar aquilo dali. Então, se a minha fala, ela diz uma coisa, mas em casa, com a minha família, com meus pais, no caso dos jovens, né? Com os pais e tudo mais, não há uma troca de verdade, não há um relacionamento verdadeiro, tudo que eu fizer lá fora não vai ter valor nenhum, vai ser inócuo. E é uma expressão de fé, né? Se nós cremos e propagamos a fé, a verdade é uma expressão de fé. Nós lemos o capítulo 11 aos Hebreus, são 40 versículos, mas os 3 primeiros versículos é a base para todo o contexto que vem. E o versículo 2 diz justamente assim: por ela, não é o sujeito aí oculto, mas está se referindo à fé do versículo 1, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Esse testemunho é a capacidade de agradar a Deus. Aí ele começa a falar no versículo 4 de Abel, versículo 5 de Enoque, e o versículo 6 culmina assim: sem fé é impossível agradar. E alcançar testemunho aí do versículo 2 é a habilidade em agradar. Eles alcançaram, eles alcançaram, a sua vida agradou a Deus de forma que ficou registrada ali. Então, a obediência, a fé e a verdade, elas são irmãs, elas andam juntas. Amém, pastor. E a conversa está muito boa, pastor, mas o senhor permite só uma pausazinha para a gente poder ir para o quadro, né? O quiz bíblico, interação bíblica no Zap. Vamos lá? E esse quadro aqui, eu vou conversar aqui com Camila, né? Vai ser uma simulação do que seria uma conversa no WhatsApp com os antigos personagens bíblicos. Vocês vão ter que descobrir quem é o personagem, tá certo? Pela conversa no Zap, pela fala no Zap. Tá? Deu para entender? Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Irmão,
Nosso pai já separou o alimento que vou levar para vocês. Até que fim, já estamos com fome aqui. Grão tostado e esses 10 pães, tá bom, né? Quanto mais comida, melhor. Estou levando 10 queijos de leite, mas esse é para o chefe. Olha, estamos aqui no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Estão afrontando o povo de Israel? Sim, estão afrontando o povo de Israel. É pra eles ou... Vamos lá, tá quanto? Tá 2-1 para 2-1 para Tejucupapo. Então vamos para a área 20 responder. E aí, vocês sabem quem é que está falando? Com quem? É a história de Davi quando vai levar comida para os seus irmãos quando estão na guerra. Muito bem. Está afiada, viu? Antes de enfrentar quem? Os fariseus. O grandão. Os filisteus, os gigantes. Ela sabia, se confundiu só. Mas já sabe, tá bom. Tá, valeu. Tá quanto agora? 2-2, né? 2-2. Então vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima conversa no Zap. A gente fica olhando a conversa no Zap dos outros. Amigo, ontem criei coragem e fui encontrar com Jesus. Gostei da atitude. Tirou todas as dúvidas com ele? Fui no período da noite e já cheguei interrogando sobre os milagres que ele fazia. O que ele disse? Jesus me disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Difícil essa afirmação. Você conseguiu entender? Mesmo sendo príncipe dos judeus, fiquei preocupado. Porém, ele esclareceu todo o ensinamento. E aí, já sabe quem é? Tá falando com quem? Pai Senhor, meu nome é Adaías, da filial do Tejucupapo. E isso é uma das conversas de Jesus com Nicodemos. Menina, voz de pregar. Eu gostei tanto dele falando que eu nem consegui prestar atenção na resposta. Tá vendo aí? Tudo bem, quando eu só citar o versículo. Né? Eita lá. O pastor apertou agora. Mas tá lá, né? João capítulo 3, né? E muito bem, é isso aí mesmo. Não vou nem questionar você. E agora bora para a última conversa. E essa última agora, já que tá quanto? 3-2, né? Então vamos lá para a área 20 para ver se termina empate e ninguém fica chateado com ninguém, brigado, com intriga, com nada. Vamos lá? Amigo, encontrei hoje uma criança chorando dentro de um cesto no rio. Você acredita? Sério? Qual a idade a criança tinha? Era um menino recém-nascido. Você vai cuidar dele? Não, uma mulher que estava próxima ao rio me apresentou uma pessoa que se ofereceu a cuidar da criança. Ufa, com certeza essa criança terá uma grande missão no futuro. Olha aí. Já sabe responder? Estão A pensando? história de quem? Amém. Tá desligado. Liga aí o microfone pra tu falar bem alto. Senhor, é a história de Moisés. Tem certeza? Absoluta. Olha a conversa. É Moisés mesmo? Tá bom, é Moisés. Vou insistir mais não. Muito bem. É isso aí. Terminou o empate, né? Tá todo mundo feliz. Todo mundo ficou Graças a Deus. com um amiguinho, né? E agora nós vamos ouvir mais um hino pela equipe de louvor da área 53. Calma, vai chegar a vez de vocês. Com o cantor também João Felipe. E iremos para um breve intervalo, mas é bem rapidinho. Não sai daí que daqui a pouco a gente tá de volta. Amém. Que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou e mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Pode ter de entregar a própria vida sem temer.
Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. E quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Espaço jovens, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem já está de volta e nós estamos no nosso último bloco, né? Eles ficam arrasados, como sempre, né? Porque a conversa está muito boa, mas ainda não acabou não. Fica aí com a gente que a gente vai ter mais dúvidas para tirar, que ainda tem algumas perguntas aqui, aquelas perguntas que a gente diz cabulosas, né, pastor? E o pastor Almir está aqui hoje, né, o nosso convidado. Hoje nós estamos conversando sobre o tema o compromisso com a verdade. E a gente já vai dar continuidade à nossa conversa, né? Continuidade à nossa conversa, já com uma pergunta, pastor, de Ana Flávia, de lá de Tejucupapo. Pai Senhor, Ana Flávia. Pai Senhor, pastor Almir. Amém, irmã Flávia. A minha pergunta é a seguinte: como nós, jovens cristãos, principalmente universitários, podemos estar comprometidos com a verdade no mundo, né? Numa sociedade marcada pelo relativismo moral? Muito bem, Flávia. O relativismo moral, ele é um argumento. Ainda bem que ele é um argumento, não é? É um argumento filosófico que tenta reinterpretar ou interpretar e até contestar a verdade, relativizando a verdade em si. Quando nós temos um compromisso com a verdade, nós não vamos nos dobrar a quaisquer coisas que venham a relativizar essa verdade. Primeira coisa que o jovem universitário é ter em mente e ter em sua consciência o seu dever, não é? De, ao estar na universidade, de manter os seus propósitos. Esses propósitos também devem ser verdadeiros. Manter as suas perspectivas, as perspectivas do jovem universitário é verdadeiro. A academia, a universidade, ela vai informar o seu intelecto. Mas as suas informações, como bases e princípios, não precisam ser informadas, porque você já deve entrar na faculdade com essa informação. Após a graduação, 4, 5, 6 anos após a graduação, o jovem cristão ele vai sair com mais informações intelectuais, informações acadêmicas, não é? Mas as informações
como base, como seus princípios, não devem ter alterações. E se tiverem alterações, devem ser para melhor. Qual é a perspectiva que o jovem universitário ele deve ter ao adentrar a universidade? Daqui a 6 anos eu serei graduado. Daqui a 4 anos eu serei um graduado. Em 5 anos eu serei um graduado. Mas daqui a 5 anos eu já me contemplo crente. Daqui a 5 anos eu me contemplo como aquele crente que eu entrei. Não posso me contemplar uma pessoa afastada, fria. Existe uma estatística que aponta que 70% dos jovens cristãos universitários, ao adentrar a universidade, eles tornam-se naturalistas, eles esfriam na fé. Eles passam a contestar, né, devido ao relativismo que é encontrado, a contestar e reinterpretar aquilo que ele teve como base, como princípio, como verdade. Desses 70%, 40% tornam-se aversos a Deus, aversos à palavra, aversos a qualquer modelo absoluto de verdade, não é? Ou seja, tornam-se ateus, não é? Negando a eficácia da presença de Deus, a eficácia de Deus e os seus propósitos, né? É isso que Paulo, escrevendo a primeira epístola a Timóteo, capítulo número 4, eu vou repetir que eu já citei esse versículo, mas ele fala que alguns apostatarão da fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar é abandonar, negar, retroceder. Só que a palavra fé, ou o contexto de fé aí, não está se referindo ao sentimento de crer, ou a capacidade de crer em algo. Apostatar não inabilita a pessoa de crer em alguma coisa. Mas fé aí, nesse contexto, fala de princípios, de valores. Ninguém abandona algo, abandona os seus princípios, os seus valores, né? Essa é uma das definições de doutrina. É um conjunto de padrões, ideias, leis, princípios e valores que servem para reger um grupo de pessoas, uma sociedade, guiá-los. Então, o jovem cristão na universidade e na faculdade, ele deve permanecer firme nos seus princípios, ideias, valores, padrões e propósitos, visualizando a perspectiva do futuro. Eu acho que é a pergunta básica que todo jovem cristão deve fazer ao adentrar a universidade. Eu vou sair graduado e crente? Ou eu vou sair só graduado? Eu sairei graduado e crente? Eu sairei com uma formação intelectual, acadêmica, autêntica, mas o meu padrão, os meus princípios, os meus valores, a minha base será também autêntica e verdadeira? Apliquemos o princípio da verdade como essência, né? Como sendo a essência de Deus, para a universidade também. Ao final, teremos um super profissional, habilitado, graduado e um crente que passou pela fornalha e saiu mais preparado ainda. Amém. Glória a Deus. Então é uma forma de a gente quebrar esses padrões, né, pastor? Quebrar os padrões. A estatística que o senhor citou, ela eu acho que a gente, os jovens de uma maneira geral, né, ela devia alarmar a gente, né? Alarmar, ela devia não tornar a gente medroso, como o senhor já bem citou aqui, mas assim, tornar a gente mais firme no propósito que a gente tem, né? De permanecer na verdade, de continuar firme. É questão de propósito, não é? Para que os antigos alcançassem testemunho. Olha, esses antigos que a Bíblia diz, até leva a nomenclatura de heróis, a galeria dos heróis da fé. Mas o que é que eles tinham para levar esse nome, esse epíteto de herói? Algum poder especial, alguma habilidade, algo extra? Os antigos, eles não tinham 10% do que nós temos. Capacidades tecnológicas, conforto, tecnologia. Subsídios para estudar a palavra, para não entender. Tinham, mas são chamados de heróis. Como alguém com 10% a menos do que nós, ou melhor, com apenas 10% do que nós temos, consegue ser chamado de herói? E talvez, com tudo que temos, é uma batalha, é uma dificuldade. O propósito dos antigos que Hebreus está dizendo, eles tinham um propósito, era agradar a Deus. A fé deles não era em coisas, não era para alcançar coisas, como hoje se banaliza a fé.
fé nas coisas, fé para conquistar coisas. Mas a fé dos antigos era para agradar ao dono de todas as coisas. Então, se nós passarmos a pensar nisso, eu quero agradar o dono de quê? De todas as coisas. Eu vou alcançar o testemunho agradando a ele e vou alcançar ainda todas as coisas. Então, esse é o princípio, né? Essa é a base, é de onde nós devemos iniciar, não é o partir. Partir crendo, sabendo. Ao final da minha graduação, eu sairei melhor. Porque desde o primeiro dia até o último dia, eu estarei aqui para agradar ao meu Criador. Amém. Pastor, e existem mentiras, mentirinhas, mentiras maiores, mentiras menores? E se adentra também, pastor, o relativismo? Hoje é tudo tão relativo. Veja só, dizer que não existe seria mentira. Existem mentirinhas e mentiras, apesar que isso não descaracteriza a mentira. Os graus de mentira existem. E esses graus de mentira podem ser para deixar uma pessoa confortável, para não expor outra, para omitir um perigo, para preservar alguém. São graus, não deixa de ser mentira. E tampouco abona alguém a se utilizar dela para estabelecer alguma coisa. Os graus de mentira, eles são vistos no dia a dia. Por exemplo, alguém ao cruzar um semáforo, quando o semáforo está sinalizando que não deve ser cruzado, alguém vai dizer que é por conta da violência, ou talvez após as 10. Ou seja, sempre terá uma resposta, uma escusa, uma desculpa com relação a isso, Alguém pode omitir uma informação para não prejudicar outro. Não deixa de ser mentira. E aí onde se caracteriza a mentira em seus diversos graus. Isso não, repito, não está credenciando ninguém a mentir. Porque existem outros meios de nós preservarmos as pessoas, preservarmos as vidas, evitarmos problemas e acidentes, simplesmente sendo sincero e sendo verdadeiro. Se nós levamos em conta que a verdade ela procede do Espírito Santo, como nós já falamos, Deus é a essência da verdade, Jesus é a personificação dessa verdade. Qual é o receio que eu tenho de falar a verdade? E crendo que Deus é aquele que nos ajudará, que nos respaldará, que dará a nós a capacidade e a condição de irmos até o fim, sem precisar de estar. Às vezes, preservamos uma situação, uma circunstância, utilizando um dos graus da inverdade, da incerteza, para preservar alguma coisa. Lá na frente, aquela mesma situação pode se voltar contra a gente. Eu utilizei aqui, me saí, ótimo, perfeito. Mas lá na frente, aquela situação pode se voltar e você já não poder usar mais aquela, porque agora você será o prejudicado. Levando a entender que, de todas as formas, a mentira sempre será uma mentira. Aquele que se apropriar da mentira ou querer tirar vantagem da mentira, independente do seu grau, do seu tamanho, ele está abrindo precedentes para que lá na frente ele mesmo seja um prejudicado. Pastor, a gente está na finalização do programa e nesse final a gente sempre diz uma frase para que o nosso entrevistado ele diga o que vier ao coração. Pois não. E aí eu vou dizer a frase é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. A palavra de Deus, ela se torna melhor. A palavra de Deus é a verdade e ela torna a nossa vida mais fácil. Ela torna o nosso viver mais visível. A verdade, ela anda na luz. A verdade, ela vive na luz. A verdade não vive nas trevas. A verdade não se esconde. A verdade não se omite. Ser verdadeiro, ser sincero, é andar na luz. Ser sincero é ser responsável. Ser responsável é demonstrar dedicação. Como o versículo disse, santifica-os na verdade.
a verdade também ela somará ao nosso processo de santificação, a nossa identidade, a nossa homogeneia com Deus, de sermos como Ele é, santo. Levítico capítulo 20, versículo 26 diz isso. E sereis santos assim como eu sou santo. Eu, vosso Deus, sou santo. E separei-vos do meio dos povos para serdes meus. A santidade como um princípio da verdade, a verdade como aquilo que fortalece, que agrega valores à nossa vida cristã, é o melhor caminho. Jesus é personificado na verdade quando ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Alguém pode até viver baseado em argumentos, alguém pode viver baseado em filosofias, alguém pode viver baseado em interpretações, em relativismo, mas nunca essa pessoa chegará à finalidade. A verdade, ela chega a uma finalidade. A verdade, ela converge para uma finalidade. E a finalidade da verdade, a finalidade principal, além da santificação que nós já ouvimos por meio do versículo, mas a finalidade principal é converger para Deus, é respaldar os propósitos de Deus em nossa vida, sendo Deus verdadeiro, e estabelecendo propósitos, estabelecendo lindas promessas para nós. O mínimo que nós poderíamos fazer é respaldá-lo com a verdade, sendo sinceros, sendo verdadeiros e sendo responsáveis. Que a verdade sempre prevaleça, que a verdade seja o nosso maior patamar e que a verdade ela possa expressar, nos identificar, que possamos ser identificados como verdadeiros, jovens verdadeiros, integrantes de uma família verdadeiros, estudantes verdadeiros, cristãos verdadeiros. Amém. Glória a Deus. Puxou. Poderia orar por nós? Amém. Vamos orar. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, baseado nos teus princípios, Senhor, nas tuas premissas, nos teus propósitos, de que tu és verdade. A verdade é a tua essência, Senhor. Que nós possamos desfrutar neste momento, desse sentimento verdadeiro, o qual o próprio Espírito Santo, que habita em nós, que habita em nossas vidas, nos faz crer e nos faz entender. Que ele possa despertar em nós o sentimento de ser verdadeiro, porque a tua palavra é verdadeira, de sermos sinceros e fiéis e leais, porque tu és fiel e leal para conosco. Os teus propósitos e as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. O teu Espírito é o único ser que não nos induz ao erro, que não nos induz ao engano, porque dele procede a verdade. É dele que procede aquilo que nós devemos conhecer de melhor de tua parte, Senhor. E o Espírito Santo, colhendo do mais profundo de ti, recebendo de ti, ele informa-nos, nos guia, nos protege e nos leva sempre aos caminhos da verdade. Obrigado, Deus, por este momento e por todos aqueles que participam conosco desta oração. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós queremos, nesse instante, nesse finalzinho, agradecer, né? Agradecer a você que esteve nos assistindo, que esteve na audiência aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Você é sempre nosso convidado especial. E queremos externar essa gratidão também aqui aos jovens, né, que vieram nos acompanhar aqui na plateia, aos jovens de lá da área 20. Deus abençoe. Gostaram? A sua cabeça assim. E aos nossos jovens de Tejuco Papo, que vieram de um pouquinho mais de longe. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês terem vindo, tá certo? Deus abençoe. Gostaram também? Amém. Graças a Deus. E nós queremos agradecer também aos músicos, né? João Felipe, Amém. cantor. Deus abençoe. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Meu nome é João Felipe. Quero agradecer a oportunidade que Deus nos concede de estar aqui para fazer a obra dele. Louvar e agradecer o seu santo nome. Agradecer também meu pastor, Genevaldo Gambarra, presbítero da congregação, presbítero Jairo, meus pais,
agradecer aos músicos, o baterista Geel, o tecladista William, o baixista Victor e o guitarrista Daniel. Amém. Agradecer a todo mundo, menino, claro. Lembrou. Amém. Deus abençoe aos músicos também, né? Em nome de Jesus, queremos agradecer aqui e de maneira extremamente especial, né? Agradecer ao pastor Almir Caetano, que esteve aqui conosco, nos acrescentando hoje, dando essa entrevista. Pastor, essa não vai ser a última, tá certo? A gente ainda tem que vir para falar sobre o livro também, né? Ok, pastor? falaremos sobre sim, a doutrina da criação. Amém. Queremos agradecer e abrir o espaço para o senhor poder agradecer também. Quero agradecer, a oportunidade concedida à Rede Brasil de Comunicação, aos apresentadores, meus amigos, né? Irmão André, irmã Camila. Amém. E a todos aqueles que fizeram esse programa ser realizado. Né? Toda a equipe, a todos nós aqui, principalmente ao nosso Deus, que é quem nos capacita, nos direciona em toda a verdade. Amém. E a gente quer, antes de partir para a finalização mesmo, também mandar um agradecimento especial, né? Uma saudação especial, né, para o pastor Samuel Oliveira também, né? A irmã Saronita também, que é espectadora fiel, né? Do programa. Deus abençoe em nome de Jesus, a saudação de maneira especial e honrosa este momento, né? E vamos de louvor, né? O João Felipe, equipe de louvor aí da área 53. Senhor.